O Vasco vence o Fluminense por 2-1 e sai na frente no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil 2025. A vitória do Cruz Maltino premiou a coragem do time contra a omissão do Fluminense de Luiz Beldia. Bom, verdade seja dita, o Vasco de repente nem foi a melhor equipe da partida inteira, porque na verdade, na minha opinião, o Fluminense foi muito bem no primeiro tempo e o Vasco foi bem no segundo tempo. E coincidentemente cada um teve a vitória num tempo, né? O Fluminense fez 1-0 no primeiro tempo, o Vasco fez 2-1 no segundo tempo. Mas acredito que a diferença é que o Fluminense ele pensou em fazer algo que o Corinthians fez ontem, que seria tentar dar uma esfriada no jogo, porque esse jogo ele foi muito brigado. Ele foi muito brigado, ele foi muito disputado ali no primeiro tempo, teve uma confusão generalizada. Então acredito que o Fluminense pensou em dar uma esfriada no jogo e segurar 1-0, porque é semifinal de Copa do Brasil e ninguém estava querendo se expor muito. Mas deu uma esfriada? Deu. O Flu marcou muito bem no meio de campo no primeiro tempo, a equipe do Diniz não conseguiu sair, mas na segunda etapa o Vasco volta muito bem, ele consegue furar a marcação e uma das bolas enfiadas na área, Ryan conseguiu desempatar a partida. O Flu, assim como o Fluminense, o Vasco também marcou bem no início da partida, né? O Flu marcou aos 15 do primeiro tempo, o Vasco marcou aos 21, perdão. O Flu marcou aos 21 com Serna, o Vasco marcou aos 5 da segunda etapa com Ryan. E aí eu acho que a partir do gol do Vasco a equipe começou a se soltar um pouco mais. O segundo tempo foi equilibrado, mas vejo uma vantagem maior do Vasco. Eu vi uma vantagem do Vasco, eu vi o Vasco conseguindo furar. A minha crítica, não só ao Vasco, mas ao Diniz em si, é que quando o estilo de jogo dele, que é bola na área e muito passe, dá errado, ele não consegue fazer outra coisa. Ele não lhe solta um jogador para chutar de fora da área, ele não pega alguém para fazer uma jogada individual driblando todo mundo. Eu acho que falta um pouco isso no futebol do Diniz, mas as bolas na área renderam 2 gols, então não tem muito do que reclamar. O Vasco saiu na vantagem. O Fluminense, na minha opinião, eu acho que ele poderia ter aproveitado melhor o seu momento, porque no primeiro tempo o Flu foi bem. Apesar do Vasco ter respondido à pressão do Fluminense e ter tido uma boa chegada logo aos 15 minutos da primeira etapa, o Fluminense estava bem, ele podia ter feito o segundo, poderia ter estancado um pouco mais a reação vascaína, porque de repente talvez se tivesse 2-0, viesse um 2-2, dificilmente o Flu sairia em desvantagem, mas também tudo é possível. E eu acho que nesse jogo também é muito importante a gente pontuar que a gente viu o Ryan infiltrando, jogando, sendo uma promessa do futebol brasileiro, marcando gol em um jogo importante. A gente viu o Fábio, porque são 2 gerações distintas. O Fábio aos 45 anos, apesar da derrota, fazendo defesas importantes, sendo importante para o Fluminense, e o Ryan marcando o gol do empate. Então acho bem interessante no mesmo jogo a gente conseguir ver esses 2 jogadores, ter o privilégio de ver esses 2 jogadores, um que ainda é uma promessa, que pode render muito ao futebol brasileiro, o outro que rendeu tanto, não chegou à seleção por diversos fatores, mas ainda assim é um goleiro muito folclórico, muito importante da história do futebol. E é claro, não podemos deixar de exaltar o Verratti, que fez o gol da virada. O Pirata ele tem a estrela, seja entrando no segundo tempo, seja entrando no começo de jogo. Acredito que ele é um jogador muito importante para o Vasco, pode sim ser o jogador do título da Copa do Brasil, caso o Vasco avance, e ele merece muito isso. Pro lado do Flu, rever o jogo de hoje, e o Luiz Beldia tem muita munição, tem arsenal para reverter esse resultado, assim como o Diniz pode segurar ou pode ampliar ainda essa vitória. Mas e você? O que achou desse jogo? Deixem suas opiniões nos comentários.